Fala galera, beleza? A gente vai começar falando do grupo A, que tem a Rússia, os donos da casa, Egito, Arábia Saudita e Uruguai. Começando obviamente pela mãe Rússia. A Rússia que está no número 66 do ranking da FIFA e tem com alcunhas dos soviéticos ou a equipe. Bosta de apelido, né? Porque Então, os outros 14 países que faziam parte da União Soviética quiserem ter essa brilhante ideia de colocar a mesma alcunha, não vai rolar. Não vira, né? Rússia que, graças a Deus, inventou... Rússia não, né? Um russo que, graças a Deus, inventou uma coisa chamada vodka. Lá em 1893. essa daí que é francesa, Sim. tá? Mas a França tá na Copa, então tá valendo. Não tem Aí você já problema mata nenhum. dois. Faz Aí isso, quando faz. vier a gente vai trazer um sério. champanhe russo, tá ligado? Boa. A vodka que, do jeito que conhecemos hoje, foi inventada, foi criada em 1893 por Dmitry Ivanovich Mendeleev e que antigamente era utilizada como analgésico, né, pra você passar lá Desinfetante nas também. coisas. Analgésico serve até hoje. Até hoje. Curiosidade que o Dmitry também foi o cara que organizou a tabela periódica. Antes ou depois de tomar uma Essa aqui é a questão, porque, cara, com certeza ele tomou isso aqui antes de Falou assim, organizar. agora eu vou botar esse aqui, Ele aqui, tomou ao aquele mesmo ali. tempo, porque até hoje eu nunca entendi Eu acho essa que- tabela. Mentira. Parece- A Rússia que deixou de fazer parte da União Soviética em 1990, no dia 12 de junho, ela pediu a independência. No 12 de junho. Chega na tua mina e fala assim, amor, quero a independência no dia 12 de junho. Vamos ver se ela vai curtir um pouco, né? É embaçado. Tudo bem que 12 de junho não é porra nenhuma na Rússia. Quer dizer, agora é, porque é a independência deles, né? E pra você que vai pra Rússia assistir os jogos e tal, e acha que vai estourar no norte, chavecar as russas lá, ou os russos também. Sem preconceito. Não, normal, suave. Amanhã você também quer dar uma... Uai. Você vai lá, você vai chegar, vai querer pagar de gatão, romântico e tal, você, vou dar flores pra uma russa. Velho, não Da dá, hora, né, mano? não dá flor em número par, mano. Flor em número par você só dá quando é funeral na Rússia. Isso aí é mó brecha. Tá, porra. Aí não rola, não. É tipo você chegar em casa com uma coroa de flores pra esposa. Lembranças da família Silva, né? Galera na bote. E também não vai achando que qualquer loira é russa, senão você vai chegar lá e falar, aquela loira é russa. Ela é sueca. A sueca, se ela receber flor em número ímpar, significa que você quer pegar a mãe dela, tô zoando. A Rússia que participou de 3 Copas do Mundo até agora, né? Vai pra quarta, foi em 1994, 2002 e 2014 e nunca passou da primeira fase, né? Beleza, Isso como Rússia, né? Isso como Rússia, porque como União A Soviética, União Soviética fez bastante coisa e inclusive tem alguns dados engraçados, curiosos, que ela, na verdade, em 1970, num jogo contra o México, foi a primeira seleção a fazer uma substituição em Copas. Só que a gente descobriu que tanto o cara que foi substituído quanto o cara que entrou nasceram na Ucrânia. Então A o Ucrânia Ucrânia não tá na Copa. Foi, Caguei deixa pra lá. Deixa o crânio de lado. Mas nesse mesmo jogo, contra o México, teve o primeiro cartão amarelo de todas as Copas do Mundo, que aí sim foi para um jogador que nasceu em Moscou. Na ocasião, ele recebeu um Rússia. cartão amarelo, o nome dele é Evgeny Lovchev. Primeiro O cara amor está no ar. caneleiro tomou um cartão amarelo em Copas do Mundo. E em 1994, Oleg Salenko, um recorde de 5 gols na mesma partida, que foi na vitória da Rússia contra Camarões 6-1. Esse jogo foi muito fácil contra Camarões. Eles não estavam a fim de jogar, não. Eles estavam tretados com a Federação Camaronesa de Futebol, porque não receberam grana e tal. Meses antes da Copa. Chegaram lá, já estavam desclassificados, falaram, Salenko, seja herói aí, faz alguma coisa, cagamos pra E se nós. você reparar nos Federação. gols, é tudo toquinho, entrou Vai e passar gol. aí, Vai fica passar os episódio gols, que né? é fácil. E em 94, a Rússia também bateu um recorde que foi do cartão amarelo mais rápido de todas as Copas. Recorde bosta também. A Rússia tá cheia de recordes. 58 segundos, Sergei Gorlugovic tomou contra o jogo contra a Suécia na derrota de 3-1. Cara, quem consegue tomar um cartão amarelo tão rápido? Né? A gente vai falar sobre o cartão vermelho na próxima seleção. Ele vai ver. O artilheiro da seleção russa é o Kerzakov. 30 gols em 91 partidas. Uma média muito boa. Pena que ele já se aposentou e não vai estar na Copa. Hoje... Ou seja, o zar da Rússia. Azar da Rússia. E hoje o artilheiro é o Fedor Smolov, do Krasnodar. Quem? Fedor Smolov. Smolov? Quem é Smolov. Smolov? O que Smolov. come o Smolov?
Onde vive Smolov? Provavelmente Na Rússia, né? Smolov tem 12 gols em 30 partidas pela seleção russa e vai estar na Copa esse ano. Já o jogador com mais partidas pela seleção é Sergei Ignashevich. Ignashevich, já beirando seus 40 anos, estava aposentado, mas foi convocado para a seleção. O Sergei tem 119 partidas pela seleção russa. Caso aconteça alguma coisa, vem seguido dele Igor Akinfev, goleiro do CSKA Moscou, com 103 partidas. Então, galera, e ainda a gente pode ter 2 brasileiros na seleção russa. O primeiro é o lateral ex-grêmio Mário Fernandes e o goleiro Guilherme Minerato, ex-Atlético Paranaense. É bom também ficar de olho em 2 promessas do futebol russo que estarão na Copa. Olha, o Alexander Golovin, meia do CSKA Moscou, e o atacante Miranchuk, do Lokomotiv. Rússia que, retrospecto bom até, né? Mais ou menos, né? Bom do Zaire. Vamos comprar com quem, né? Em relação à Bósnia e Herzegovina, tá com um parâmetro bom. 2017 e 2018, que teve 4 empates, 4 vitórias e 6 derrotas, incluindo aquela derrota de 3-1 pro Brasil, mesmo sem o Neymar, mas que tinha o Gabriel Jesus que deu conta do recado, né? E é engraçado que nessas 4 derrotas, tem uma derrota pro Dinamo Moscou. Os caras fizeram um amistoso contra o time de Moscou. Ganharam? Ganharam. Entre as derrotas, parabéns, Rússia. Um 3-0. O que quer dizer? É tipo jogar. É tipo jogar com o Brasil, jogar com o Atlético Paranaense. Coitado do Paranaense. Não, nada contra. Mas não faz sentido. Ruim, o Atlético Paranaense nunca chegou tão ruim quanto o Dinamo tava na época. O Dinamo tava zoado? Tava zoado. Atlético Paranaense, então. Desculpa. É melhor não. Bom, a gente tá se recuperando aqui da piada interna. Vamos agora, a gente finalizou a Rússia. A Rússia. Então, dá licença. Tchau. Judiação. Saudades. Perdeu a graça do canal, né? Vamos Esse agora. cara vão parar de assistir agora depois de tirar a vodka. Vamos falar agora então da Arábia Saudita. Arábia Saudita. Arábia Saudita que tá em 67 no ranking. Tá atrás da Rússia. Um ponto só atrás da Rússia. Estourando. E o legal é que eles são conhecidos como os filhos do deserto ou os brasileiros do Oriente. Brasileiros do Oriente. Se acham pra cacete também, né? Vamos falar a verdade, né? Não mais do que nós, né? Que é a 5ª participação da Arábia, certo? A primeira foi em 1994, então vem mantendo uma regularidade aí. E passou aí, foi o melhor, acho que a melhor posição dela foi nas oitavas, chegou até as oitavas. Tá melhor que a Rússia, né? Tá melhor que a Rússia, já passou pros bolos. E é legal que eles só ficaram fora das 2 últimas, né? Na Arábia? Acho que sim. Não, a Bósnia. Tô pensando no bagulho aí. E em 94, o jogador da Arábia, Saed Al-Owairan, ou Ovairan, ou como você preferir, que eu não tenho a menor ideia como fala o nome dele, ele fez um gol contra a Bélgica. E foi considerado um dos gols mais bonitos de todas as Copas. Inclusive teve uma pesquisa da BBC em 2001, BBC de Londres, foi considerado o 3º mais bonito, perdendo só para o Maradona, de 86. O de mão, né? Que tem aqui, por sinal. Não, imitando aí. não foi de mão. Safado, Lazarento. E o primeiro lugar ficou o Brasil, Carlos Alberto Torres na Copa de 70. E também a Arábia conseguiu o feito de ser a primeira em Copa do Mundo a demitir um técnico durante a Copa. Tipo, como que pode, velho? Já tinha perdido os 2 primeiros jogos, não ia se classificar mais. Parreira, o que foi que você fez, velho? Sabe, Parreira? Não, Depois certeza. do segundo Foi alguma jogo. merda. Mas quando foi isso? Foi em 2006? Foi na de 2006. 2006. Falando agora dos jogadores com mais jogos pela seleção saudita em Copas do Mundo, temos o goleirão Mohamed Al-Deaya. Al-Deaya, que fez 178 jogos. Atualmente, o meio-campista Al-Jassim do Al-Ahly já é o jogador com mais jogos, com 124 partidas. O Pelé Saudita, o Pelé das Arábias, Majed Abdullah, tem 71 gols em 119 partidas pela seleção da Arábia. Atualmente, o jogador com mais gols é o atacante Al-Salawi, do Al-Nassr.
Ele 28 gols em 37 partidas pela seleção. 28 em 37 é bom, Bom, né? bom demais. Ele foi pro Manchester United para se preparar para a Copa do Mundo. Olha ele aí. Mas ele virou titular? Ele só foi treinar só, né? Você também já tá pedindo. Ah, é sério? Você tá zoando? Ele foi fazer uma experiência. Ah, beleza, mas antes de você treinar no Manchester, teve que ir com o Leganês, né? Deixa o cara treinar lá no Manchester, poxa. Mas no Leganés eles foram treinar também ou eles jogaram? Não, foram treinando até o final da temporada. Ninguém saiu de lá pra jogar em outro time na Europa? Você tem certeza? Vou te... você pode dar uma pesquisada, pode mudar até lá, mas acho que é a única seleção que vai ter os 23 atletas que jogam na Arábia. E tá só uma posição atrás da Rússia. Parabéns, Tá vendo como você tá bem, né, Rússia? Rússia. Puxando então rapidinho para os treinadores, começou com o holandês Bert van Marwijk. Ele foi substituído por Quem manda na zona chora de saudade nessa. Edgardo Bauza. Olha aí. E qual que foi a retrospectiva dele? Uma vitória e 2 derrotas. E deu lugar ao espanhol Juan Carlos Pizzi. Pizzi. É bom. O Pizzi que estava na seleção do Chile, que não levou o Chile para a Copa, mas ele falou assim, então foda-se, eu vou para a Copa, o Chile não. Que cuzão, mano. Certeza que ele já tinha convite da Arábia. Se eu não conseguir aqui... Já era o jogo contra o Brasil, né? O último jogo do Chile contra o Brasil, eu falei assim, não, vamos, Como quem não quer nada, deixa eu pegar a Arábia mesmo que tá tudo vou ganhar certo. uma baita grana lá. Então... A Arábia que mandou bem nas eliminatórias, né? Passou, foram 2 fases, né? Na primeira fase ele fez 20 pontos, com 6 vitórias e 2 empates, com um saldo de 24 gols. 24 gols. Então, presta atenção, tem um ataque muito positivo. Na segunda fase eles fizeram 19 pontos e foram com 6 vitórias e um empate e um saldo de 7. Então, na segunda fase já deram uma É, porque daí caída. tava o Bauza, né? Então deu aquela caidinha. Né? Deu uma breve caída. Então, não é tanto. Então, boa sorte, Arábia. Vai precisar. Dia 27 você já volta pra casa. Tô zoando. Partiu a próxima seleção do grupo, vamos falar dos faraós. O Egito, 46ª no ranking da FIFA, hein? Melhoramos, Tá, melhoramos. Estamos subindo. E a terceira participação, então, do Egito? Terceira. Egito, que foi a primeira seleção africana a participar de uma Copa do Mundo em 1934. Fez uma partida só, que na verdade era tipo... Perdeu, saiu. E perdeu de 4-2 da Hungria. E o Abdel Fauzi fez os 2 primeiros gols de uma seleção africana. Egito que tem uma curiosidade que os egípcios antigos inventaram, inventaram não é a palavra correta que eu queria usar, mas vou colocar inventaram. Os dias como nós conhecemos. Então, os 365 dias como nós conhecemos hoje foram os egípcios que inventaram. Eles que separaram o final de semana e 5 dias da semana. Olha aí. E depois... Ódio eterno. Isso não serve pra nada. Ah, mas Mal pra jogar bola. male male, né? E eles inventaram uma coisa que faz parte da semana de vocês, vou falar da minha porque eu realmente não bebo. Eles inventaram a cerveja. Egito, estamos com vocês na pra Copa. sempre. E com a Rússia. Voltou a melhorar, né? Fomos para a Arábia, deu uma clapada. Olha, Deu uma parada. estou pra dizer que esse é o melhor grupo do Copa. Só que eles não inventaram uma só cerveja. Pra quê? Vamos fazer direito. 15 tipos de cerveja os egípcios Tô inventaram. começando a gostar mais de Egito. Tá? Já tô ficando velho e não tomei nenhuma cerveja egípcia. Interessante. Nem eles, né? Porque se bebe álcool lá no Egito também. Não, eu acho que não bebe. Eu acho que eles gostam Vai de aparecer chá aí, lá, que vou dar mano. uma pesquisada Eu depois. acho que eles, a bebida típica deles é o chá. Que não tem álcool. Não. As 15 cervejas tinham álcool? Ah, com certeza. Ah, não, vai que... Ah, eles inventaram a zero. Não, Foda-se. Tinha álcool. Inventaram a Tinha cerveja álcool. sem álcool. Né? Tinha álcool. Fica tranquilo que tinha álcool. Então tá. O artilheiro da seleção do Egito é o Hossam Hassan, 70 gols em 169 partidas. Porém, já aposentou e deixou esse cargo hoje para Mohamed Salah. Salah tá um monstro. Um monstro, melhor Joga acho que, demais, né? temporada da história do Salah. Ele na seleção tem 33 jogos em 57 partidas. E o jogador com mais jogos pela seleção do Egito é o Ahmed Hassan. Tem 184 partidas disputadas até agora pela seleção. Nossa, Número bom. Também aposentado, ele vai dar lugar ao goleiro El Haddari, do Al Tuhon, com 156 participações pela seleção egípcia. É bom vocês ficarem de olho no lateral direito do Aston Villa. É o Mohamed
O meio-campista do Arsenal é o Nene e o meia do PAOK da Grécia, o Varda. Vai dar problema. Um joga no Aston Villa, o outro joga no PAOK da Grécia. Fica de olho, viu? Não Olha, perca. são muito Mas são bons bons no PAOK. O foco no PAOK. E eles têm uma promessa também, um atleta de 21 anos, o Ramadan Sobi. Ramadã é aquele bagulho lá, desculpa, gente. Vitinho, ajuda a gente. Ramadã é aquele barato que fica rezando lá. Um mês sem comer. Reza também. Como joga, velho, um mês sem comer? E legal se falar também do Ramadã, que eles estão na época do Ramadã agora e muitos atletas vão aderir ao Ramadã. Olha aí. Nossa, vai chegar fininho na Copa, hein? O Sobi tem 21 anos e é meio-campista do Stoke City. O técnico tem polêmica com o brasileiro. Viu? Hector Cooper, 62 anos, na seleção desde 2015. Tem um vice-campeonato das Copas das Nações Africanas em 2017, mas a coisa que eu mais lembro dele é que ele brigou com o Ronaldo quando ele estava Fenômeno? na Inter de Se Milão. eu soubesse, eu não tinha nem Nem deixado colocado de ele na ler pauta. isso no script. Hector Cooper. Mas fudeu. A gente falou do El Haddari, goleiro da seleção, ele vai bater o recorde de jogador mais velho da Copa. Com 45 anos, 45 anos, ele bate o recorde do outro goleiro que na Copa do Brasil, pela Colômbia, o Mondragón, aos 43 anos, fez uma... E ele que na verdade ele é aparição. gato, ele tem 54. Egito, que nas eliminatórias, para chegar à fase de grupo, fez 2 jogos contra a Chad, aquela moça do clone. A Giovanna Antonelli. Time da Jojo. É Jade, né? Que bosta. O primeiro jogo eles perderam de 1-0 e o segundo jogo eles meteram a sacolada de 4-0 e aí passaram para realmente a fase de grupos. E aí na fase de grupos, deixa eu só confirmar, fizeram 13 pontos com 4 vitórias e 1 empate. 8 gols eles fizeram, tiveram um saldo de 4, tomaram 4 gols, tiveram um saldo de 4 gols. Agora a gente vai falar da seleção que mais conhecida, ou pelo menos melhor colocada no ranking da FIFA, o Uruguai. A Celeste Olímpica está em 17º no ranking da FIFA. Toda vez que tem um jogo do Brasil importante contra o Uruguai, eles falam Maracanaça, Nossa, Maracanaça, Maracanazo. soca no cu. Cadê, velho? Coisa chata, mano. O cara vive do passado. a né? gente Total é do penta. passado. O Uruguai que é a Celeste Olímpica, né? Que ela é considerada a Celeste Olímpica por conta dela ter sido bicampeã olímpica em 1924 e 28, em 1930, quando foi anfitriã da primeira Copa do Mundo. Ela foi campeã também. E muita gente, na verdade, definiu o Uruguai como tricampeão mundial. Muita gente, o cacete, foram só os uruguaios, tá? Tá na sua 13ª participação. Verão E até em agora. 1930, a final foi contra a Argentina. O Uruguai ganhou de 4-2. E o último gol, cara, curioso, foi do famoso Héctor Castro, o El Manco. El Manco por quê? Porque ele não tinha um braço direito. Nossa, o Uruguai. Ah, mas por que é o manco então? Porque em espanhol eu não tenho ideia. Eu juro que eu procurei. Manco significa que não tem um Ainda bem membro que ele e tal. não tinha o braço. Enfim, mas ele era considerado manco e é realmente ele é bem famoso. Ele no é um Uruguai. manco porque não tem um braço. Uruguai que há pouco tempo liberou a utilização, consumo, venda da maconha. Mas as pessoas lá em 1930 que consideram o Uruguai como tricampeão mundial já né? utilizavam. Mano. Já tomavam Engraçado que você tem 3 formas de conseguir. Você pode plantar na sua casa 6 mudas, e aí é para uso e consumo, você não pode revender. Você pode formar um grupo entre 15 e 45 pessoas para fazer um fumaço, sei lá. Menor que- E aí você pode encontrar nas farmácias também, e aí tá liberado o uso, mas você não pode vender, por exemplo, plantei na minha casa, eu vou vender. A Seleção Olímpica foi bicampeã em 1950, com aquele maracanaço, que eu não vou comentar, não vou dar ênfase, porque foi em cima do Brasil. Crucificaram o Barbosa até a morte dele. E uma curiosidade, em 1974, a seleção do Uruguai estava participando de alguns amistosos antes da Copa, meses antes, para a Indonésia e a Austrália, se não me engano. E eles decidiram não pegar o voo da manhã, que era o que estava programado, eles resolveram ir à noite. A macumba. E no voo que eles tinham programado pela manhã, acabou caindo, matando 107 pessoas. Tem um recorde também, em 1986, não tem? José Batista.
Não tem? Tem, claro que tem. Foi o cara a ser expulso de forma mais rápida em todas as Copas do mundo. Se não me engano, 55 contra a Escócia. André Escócia. Cara, olha o lance. Dá uma olhada no uma lance. olhada. Mereceu? Não mereceu. Hoje, Foi o padrão- displicente? Foi displicente. Atualmente, o lateral direito Maxi Pereira do Porto tem 125 jogos pela seleção. Acho que deve ser finalzinho já de carreira. Já. Seguido dele veio o Godin, Godinho, do zagueiro Atlético de do Madrid, com 115. E os gols? Quem você acha que fez mais gols pela seleção? Ah, Boquita. Ah, Boquita nervosa. Não aquele Boquita. Não, aquele Luizito Boquita. Soares. Não o nosso Boquita. É um Luizito mordidinho. Soares tem... nosso Boquita, velho. Luizito Soares fez 50 gols em 97 partidas. Deu 3 mordidas em 12 partidas. Recorde de mordidas, né, numa Copa. Seguido, Passou o Tyson. Passou. Seguido dele veio o Edson Cavani do PSG. Com mordida? Não, com gols. 42 em 100 Cavani jogos. que é oportunista, mas Cavani é habilidoso, né? Vou falar pra vocês ficarem de olho no Bentancur da Juve, 20 anos, meio campista muito bom, boa promessa. E o Maxi, para confirmar, Maxi Gomes, atacante do Celta, fez um bom campeonato espanhol com o Celta. Celta que terminou em que lugar? Nível Celta, vai. É porque ele não é um Corolla. Que se fosse. Não é esse céu. Não. Vamos falar do treinador? Ele tem uma curiosidade legal para essa Copa. Oscar Tabares, 71 anos, sua segunda passagem pela seleção, vai ser o técnico mais velho nessa Copa do Mundo. Por 2, 3 meses não vai ser considerado o treinador mais velho de todas as Copas, que foi um grego, que como a Grécia não está na Copa, Também não vai interessa. corta falar. Ele conquistou pela seleção uma Copa América em 2011. Foi ele que tomou 4x1 do Brasil lá? Também. no Montevidéu? E as eliminatórias? O Uruguai que mandou bem nas eliminatórias, ficou em segundo lugar, atrás só do Brasil. Teve 12 vitórias, 5 empates, somando 31 pontos e ficando com um saldo de 12 gols. Então, bom ataque, mandou bem, aí a gente tem que tomar cuidado. Quantas mordidas eles deram? Nessa eliminatória não tem nenhum. Fechou o grupo A. Se inscreva no canal. Curte aí, E velho. comentem. Sai que é sua! Pra onde que era que eu tinha que olhar? Pro meio, Bruno, sabe?